se for pegar as raízes do golpe, é uma soma de fatores, circunstâncias, né? Uma delas é a mídia e o Ministério Público, que a partir do Mensalão descobrem uma maneira de atuar, de demolir a imagem de governo, que é o fato de se gerar notícias diárias e a imprensa poder dar a interpretação que quiser para essas notícias. Isso aí ocorreu na queda do Getúlio com a CPI da última hora. A mesma coisa. O próprio Getúlio, o grupo do Getúlio aceitou a CPI, achando que ia ter controle, mas ela gerava fatos e a imprensa dava a sua interpretação. Então esse foi um dos pontos. O segundo ponto foi o fato da presidente abrir mão de qualquer defesa do seu governo. E o terceiro surge do Mensalão, né? Surge do Mensalão o enfraquecimento do governo Lula, que obriga a um acordo com o PMDB. O PMDB assume posições-chave aí para todo esse esquema de arrecadação de propina. Você tem uma explosão de obras públicas, Petrobras e tudo, que robustece muito o cofre do PMDB, e a partir desse enriquecimento, digamos assim, da campanha eleitoral do PMDB, eles vêm para a eleição de 2014 montando uma bancada disposta a tomar o poder. Esses são os fatos que precedem o golpe aí. Quando vem o golpe, você tem um pacto desses dois lados. De um lado, uma das organizações políticas mais suspeitas da história, né, como Temer, Padilha, Gedel, todos organizados pelo Eduardo Cunha, e do outro lado esse pacto mercado, mídia, em torno de medidas neoliberais. E daí entra uma estratégia que se torna comum, desde o golpe do Chile é comum, e que está muito bem descrita naquele livro Teoria do Choque. A ideia qual é? Sempre que você tem um choque, um grande choque, pode ser um choque geográfico, um choque político, você desarticula todo o sistema político. Você mata a memória recente da opinião pública, dos partidos políticos, cria um lusco-fusco que eles não conseguem enxergar o caminho futuro, e nesse momento você tem condições de implementar um conjunto de ideias e de propostas econômicas que jamais passariam em circunstâncias normais da democracia. Então, quando você pega o livro da Naomi Klein sobre a teoria do choque, que vem da escola de Chicago, do Milton Friedman, o que propõe é a mesma coisa que vem na Ponte para o Futuro, que o PMDB apresenta num certo momento, e que é implementado pela parte econômica do governo Temer, que é a mais poupada. A imprensa toda está em cima da organização política e poupa esse pessoal da organização econômica, que é quem está promovendo o desmonte. Então, quando você vê a teoria do choque, é o seguinte, que sempre que você tiver um terremoto político, um golpe de Estado, qualquer coisa assim, tiver tudo desarticulado, você tem que partir para cortar todos os benefícios sociais, fazer uma reforma radical na Previdência, fazer um desmonte do Estado, garantir o livre fluxo de capitais e promover uma privatização selvagem. A mesma coisa que ocorreu nesse período. O que tem como desdobramento? Você tem hoje um pacto que é simples. O Temer garante uma reforma, o mercado, o Ministério Público, que se transformou num agente político temível, fora de controle, e imprensa garantem uma sobrevida a ele. Se ele não consegue dar reforma, perde a sobrevida. E o que houve nesse período foi, de um lado, esse desmonte maluco medidas extremamente radicais nas propostas da Previdência, o desmonte da Petrobras, e são medidas que aprofundam a crise. Então é o seguinte, para ganhar legitimidade, o governo teria que tirar o país da crise. Mas a visão é puramente ideológica. Então, no momento em que a única maneira de você reagir à crise seria aumentar gastos públicos, você promove aí um ajuste fiscal rigorosíssimo. Aliás, o mesmo erro cometido... Aqui é questão ideológica mesmo. Mas foi o mesmo do pacote Joaquim Levy. Então você aprofunda a recessão, você não dá esperanças futuras aí. Um governo que é talvez o governo mais corrupto da história, quando você pega esse pessoal todo estava com o Lula, com o Fernando Henrique, com a Dilma, mas você tinha um papel moderador do executivo. Faziam as concessões, mas tinha um papel moderador. Hoje não, hoje está seco, digamos, esse controle da corrupção política sobre o Estado. Os negócios que estão saindo aí, desde satélite brasileiro, aprovação de venda de terra para estrangeiros, venda de empresas
da Petrobras da Bacia das Almas, é uma corrupção ampla aí. Mas qual é o problema desse pessoal? Primeiro, não conseguem acenar com a recuperação da economia. Segundo, toda essa conversa mole de tratar a questão fiscal como despesa e receita, ou seja, se tirar, se restituir tal benefício, o Brasil vai ter um desperdício, tratando dinheiro da aposentadoria como se fosse desperdício e o corte de despesas como se fosse economia. É só um país muito anacrônico, muito primário, né, para engolir esse tipo de discurso, e engole efetivamente. Mas agora a opinião pública começa a sentir na pele tudo isso. Uma coisa é o ajuste fiscal genérico, esse ajuste de dona de casa, né? Eu vou cortar as despesas, assim como se a política fiscal fosse isso. Mas que é repetido por primatas de toda a ordem, inclusive o ministro Luiz Roberto Barroso, aí do Supremo Tribunal Federal. Né? Então, quando vem e bate na carne mesmo, a população acorda. Então, você tem de um lado esse desencano, aquele engodo que se tirar Dilma tudo será resolvido, cai por terra aí, e eles não conseguem apresentar um plano, um sonho, um projeto de país. Todo o discurso é o seguinte: não, se demolir tudo, se tirar Estado aí, se acabar com políticas sociais, com assistência social, se abreviar a vida dos velhos miseráveis aí que tem, daí o empresário ele vai acreditar no país e vai investir, que é o suprassumo do engodo. O empresário ele não investe só porque você tem um ajuste fiscal, ele investe se tiver mercado, se tiver demanda, se tiver uma situação política estável. Então, nenhum empresário, nem que tivesse demanda, vai acreditar em um país em que você impõe esse conjunto de reformas goela abaixo, que não resiste a uma eleição, a não ser que você aposte que você vai ter um estado de exceção daqui para frente. Né? Então, o grande desafio daqui para frente é mostrar esse modelo de país e de Estado que possa se contrapor a esse primarismo mercadista aí. E esse modelo ele é multifacetado. Você tem que ter políticas industriais para atender a economia real. Você tem que ter um mercado de capitais adequado, aí, com política monetária adequada para o capital sair da renda fixa e entrar para investimentos de longo prazo. Tem que ter a consolidação e o avanço das políticas sociais. Tem que abrigar os movimentos sociais dentro da esfera política, como o Lula fez, porque senão, qual a alternativa? A guerrilha, você ceder o espaço para as organizações criminosas? É um trabalho muito complexo, porque a polarização, o golpe, trouxe uma desconfiança monumental e aprofundou a polarização para os dois lados. Só que a esquerda, quando ela embarca no discurso do ódio, está fortalecendo o golpe e a direita. Porque a única maneira do golpe persistir é manter a polarização. Então, esse nós contra eles aí, isso aí é a alma do golpe, é a figura do inimigo criada pelo Ministério Público, pela Polícia Federal e pela imprensa que sustenta todas as maracutaias possíveis. Eu faço essa maracutaia, mas é importante para impedir que... Eu não digo que o Ministério Público e a Polícia façam maracutaia, os políticos fazem as maracutaias, fazem os acordos com os jornais aí, de publicidade, tudo, mas isso aqui tudo é para um bem maior, que é impedir a volta do PT ou do Lula. Então, digamos, essa volta do bom senso ao bom senso, uma volta a um pacto nacional, vai ser essencial para o Brasil retomar o caminho do futuro. Agora, nesse momento, ele está distante por conta dessa radicalização. E o que está acontecendo é que os dois partidos que sustentaram a democracia nesse período, PSDB e PT, estão sendo alijados em favor de candidatos aí fakes, né? Candidatos da ultradireita ou candidatos meramente marqueteiros, aqui como o João Dória. Então, se um dia baixar o bom senso na cabeça do Fernando Henrique, a vaidade sempre pede isso, você teria que ter uma aproximação entre esses dois partidos para romper essa polarização e retomar a defesa da democracia. A única alternativa é aprofundar a democracia, é a defesa da democracia.